Capítulo 13 de Juízes, versículo 1 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Foi o maior período na história de Israel, aqui no livro de Juízes, de que um povo inimigo dominou a Israel na sua própria terra. 40 anos. E a Bíblia não fala que eles se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia não fala que eles clamaram a Deus por ajuda. Não há uma palavra aqui de que de repente houve um movimento espiritual e eles se curvam e buscam ao Senhor, mas Deus, em sua misericórdia, Ele resolve por sua livre vontade em fazer alguma coisa para libertar a Israel, para começar a libertar a Israel das mãos dos filisteus. E isto talvez iria ser completada, esta obra, na época do rei Davi, que lutou contra os filisteus também. Mas agora Deus resolve enviar o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre anjo do Senhor, ele está falando sobre Deus se tornar em forma humana no Antigo Testamento e se manifestar em forma de homem. Porque quando aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento, por várias vezes, ele recebe adoração, e os anjos de Deus não recebem adoração. Os anjos falam: adorem a Deus. Mas o anjo do Senhor, algumas vezes que ele aparece no Antigo Testamento, ele recebe adoração. É a presença de Jesus aparecendo no Antigo Testamento. E é um momento tão importante que por duas únicas vezes na Bíblia, o anjo do Senhor, ou o Senhor mesmo, aparece para falar do nascimento de uma criança. Nem com João Batista aconteceu isso. Com João Batista apareceu o anjo Gabriel, mas aqui, quando Sansão vai nascer, aparece o próprio Deus em forma humana para falar com uma mulher que a Bíblia não dá o nome, mas fala o nome do marido dela, que se chamava Manoá, que morava, um homem de Zorá, da tribo de Dan, que morava próximo à fronteira onde os filisteus moravam. Os filisteus tinham 5 cidades mais importantes, dentre elas Gate, Gaza e cidades grandes, e que os filisteus, eles dominavam Israel pela economia, eles dominavam pelo misticismo, sincretismo religioso, e porque eles davam os seus filhos e filhas para se casar com o povo de Israel. O povo de Israel, embora sendo dominado pelos filisteus, porque os filisteus eram homens guerreiros, tinham um exército forte, e os judeus desta época eram um povo que cultivava a terra, eram fazendeiros, eram sitiantes, não eram páreo para se livrar dos poderosos filisteus. O anjo do Senhor aparece a esta mulher e fala para ela que era estéril, que nunca tinha tido filho e não podia ter filhos. Fala para ela: olha, você vai ficar grávida, você vai ter uma criança, não coma nada que venha da videira, nem bebas vinho ou bebida forte, não coma coisa imunda, porque você vai conceber e vai dar à luz a uma criança, e essa criança não vai passar navalha sobre a sua cabeça, ela não vai beber bebida forte,
ela vai ser consagrada ao Senhor desde o ventre da sua mãe, porque ele vai ser nazireu, separado, consagrado ao Senhor. E ele vai começar a libertar a Israel da opressão dos filisteus. Sua esposa, ao ouvir aquela palavra, corre para casa, fala para o seu marido: Manoá, um homem me apareceu, e eu acredito que seja um homem de Deus, ele falou que eu vou ficar grávida. Eles não tinham filhos. Manoá, então ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, envia novamente esse homem para falar conosco. E a Bíblia fala que depois de alguns dias, esse homem novamente aparece, não a Manoá, mas aparece a sua esposa novamente. E ela, ao ver aquele homem, ela corre para casa e chama o seu marido: olha, aquele homem de Deus voltou. E Manoá corre até onde o homem está e fala para ele: por acaso foi você que falou com esta mulher? Ele falou: sim, foi eu. E o que nós devemos fazer quando acontecer o que o Senhor falou para ela? Quando a criança nascer, como nós devemos criar esta criança? E o anjo do Senhor falou: eu já disse o que vocês precisam fazer, só façam aquilo que eu falei. Ele falou: nós queremos fazer um jantar para o Senhor. E ele falou: não, eu não vou comer com vocês, mas se vocês quiserem oferecer uma oferta a Deus, façam isto. Então eles correm para casa, preparam uma oferta de manjares, e colocam sobre a pedra, e acendem o fogo. E quando a fumaça começa a subir para o céu, aquele anjo, ele sobe no meio da fumaça e desaparece no céu. Manoá fica assustado e fala para sua esposa: é certo que nós vamos morrer, nós vimos a Deus. E ela fala: se Deus quisesse nos matar, Ele não teria nos mostrado estas coisas. A criança começa a crescer no ventre dela. A partir daquele dia ela não come mais nada da videira. Aquela criança vai ser nazireu, consagrada a Deus. O nazireado era um voto que está no livro de Números, capítulo 6, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi lá em Israel. Mas eu amo tanto a Deus, eu sou da tribo de Dan, eu sou da tribo de Efraim, eu sou da tribo de Judá, eu não vou ser sacerdote nunca, eu não sou da tribo de Levi, mas eu amo ao Senhor e eu quero consagrar a minha vida a Deus. Eu amo ao Senhor e eu quero consagrar-me ao Senhor. E a maneira de fazer esta consagração a Deus era eu tomar o voto de nazireado, eu me tornar um nazireu. Este voto era voluntário, este voto era por um tempo determinado, por 1 ano, por 2 anos. Este voto consistia de eu me separar para o Senhor. A palavra nazireu significa separado. Consistia em eu me separar para Deus. E as 3 coisas que eu fazia como sinal, como um contrato que eu assinava, uma dedicação ao Senhor, que eu dizia: olha, eu estou fazendo isto como uma dedicação ao Senhor. Eu não iria beber bebida forte, nem vinho, nem nada do álcool, ou nem nada da uva, eu não iria tocar em um animal morto, em um homem, uma pessoa morta, para não me contaminar. Eu não iria cortar os meus cabelos por um tempo, até que o voto de nazireado, de consagração a Deus, terminasse. Era isto. Mas Sansão era diferente, porque Sansão não escolheu, Sansão não foi voluntário, Sansão não foi por um tempo determinado. Somente 3 pessoas na Bíblia foram nazireus a vida toda: Samuel, e João Batista e Sansão. Ele nasceu debaixo de uma promessa: ele vai começar a libertar a Israel das mãos dos filisteus. A Bíblia diz que quando ele nasce, no final do capítulo 13, a mulher deu à luz e colocou o nome dele de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Você pode imaginar aquela criança com 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos, e aprendendo as coisas de Deus, e perguntando para o seu pai, a sua mãe: mamãe, por que? Papai, por que as outras crianças cortam o cabelo e eu não corto o meu cabelo? E o papai e a mamãe falavam: filho, é porque você é especial, você nasceu com uma missão especial, você é consagrado a Deus desde o ventre da mamãe.
O sinal exterior de que você é consagrado a Deus é que você nunca vai cortar o seu cabelo. Porque é um sinal exterior de que lá vai um homem de Deus. Aquela pessoa é consagrada ao Senhor. E aquela criança cresceu. E a Bíblia diz que quando ele se tornou um jovem, o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, a enchê-lo entre Manaadã, entre Zorá e Estaol. Sansão, ele deveria ter por volta de 20 anos de idade. E Sansão, ele era um jovem a princípio, aparentemente como qualquer outro jovem, porque embora ele tivesse os sinais exteriores de que ele era diferente, ele era separado para Deus, mas ele tinha coisas na vida dele que precisavam ser tratadas, como todas as pessoas têm coisas que precisam ser tratadas. E às vezes as pessoas não deixam Deus tratar determinadas áreas na sua vida, e aquelas áreas se tornam laços que prendem a sua vida. Sansão, na sua juventude, com certeza ele queria se casar, ele tinha sonhos, ele queria ter a sua família, ele queria encontrar uma moça. E a Bíblia diz que Sansão desce até a cidade de Tímna, que ficava lá perto das terras dos filisteus. E ele viu uma das filhas dos filisteus que estavam passeando ali naquele lugar. A primeira palavra que a Bíblia fala, que Sansão fala, foi a palavra que ele falou ao seu pai e à sua mãe. Ele falou para eles: eu vi uma mulher. Vi uma mulher. A primeira palavra que a Bíblia coloca na boca de Sansão: eu vi uma mulher das filhas dos filisteus, tomai-me por esposa. Me agradei dela, eu quero casar com ela. Papai e mamãe falaram para ele: não, filho, olha, você não pode fazer isso daí, porque ela é uma mulher filisteia. E Moisés falou lá em Deuteronômio que nós não devemos nos casar com as pessoas desta terra, que nós vamos tomá-la. Nós não devemos casar. Mas não adianta, o rapaz estava apaixonado, a moça era atraente, a moça era bonita. E qual que é o problema dela ser filisteia? Até porque eu tenho amigos meus casados com moças filisteias. E ele pensou no seu coração: na verdade, eu preciso criar uma ocasião para fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque às vezes você pode fazer o que Deus te chamou para fazer de maneira errada. Você pode até ter boas intenções, mas tomar o caminho errado para fazer o que Deus mandou você fazer. A Bíblia diz aqui: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Não está dizendo que Deus queria que Sansão casasse com aquela mulher. Quer dizer que Deus havia colocado no coração de Sansão a intenção de livrar a Israel da mão dos filisteus. E que Deus tinha os meios deles, e que havia aquele desejo sincero no coração de Sansão: sim, eu quero livrar a Israel da mão dos filisteus. Mas que Deus não contraria a sua palavra. Se Deus falou que não é para casar, é porque não é para casar. Mas não importa. A frase que aparece no versículo 3, Sansão falou para o seu pai e a sua mãe: toma-me esta, porque eu só desta eu me agrado. Só dela. Sansão, ele fazia o que agradava aos seus olhos. Ele não ouviu o papai e a mamãe. Afinal, tenho amigos que também não ouvem meu pai e minha mãe. Sansão era um homem forte. Ele convence o papai e a mamãe a ir com ele, a falar. Naquela época era diferente de hoje. O pai falava, a mãe falava, a família. E eles vão até a cidade de Tímna para falar com os pais da moça e pedi-la em casamento. E no caminho,
eu não sei por qual razão, mas eles estão no caminho. Sansão fala para o pai e para a mãe: olha, vão indo, eu vou ver uma coisa, eu alcanço vocês. E ele toma um outro caminho, e a Bíblia diz que ele entra pelas vinhas da cidade de Tímina, no capítulo 14, versículo 5. Ele entra pelas vinhas, e eu fico pensando: o que é que Sansão, que não pode comer da uva, ou não pode beber vinho, ou não pode nada da videira, o que é que ele está fazendo no meio de uma vinha? Às vezes a gente está no lugar errado, e a gente no lugar errado pode abrir uma porta para o diabo agir em nossa vida. Ele está caminhando na vinha, de repente ele ouve um barulho de um leão rugindo para atacar a sua presa, e quando ele percebe, aquele leão já está em cima dele com toda a sua força para matar a Sansão, e Sansão agarra aquele animal e rasga aquele animal pelo meio, e joga uma parte do leão para um lado e uma parte do leão para o outro lado. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando o Espírito Santo vinha, ele se tornava forte, invencível. Não tem ninguém como Sansão na terra. Não tem ninguém que tenha a força que ele tem. Ele rasgou aquele animal, o rei das selvas, rasgou como se fosse uma folha de papel, jogou no chão. E ele então volta ao caminho, se encontra com seu pai, com a sua mãe, e vai até a casa da moça para pedi-la em casamento. Alguns dias depois, eles resolvem voltar para Tímina. Está contratado, está acertado. Eu vou me casar com aquela moça, ela me agrada. E quando eles estão de volta para passar por aquele mesmo caminho, Sansão se lembra do leão que ele havia matado. E ele fala para o seu pai, para a sua mãe: pai e mãe, continuam aí que eu já alcanço vocês. E ele entra novamente naquelas vinhas, e quando ele vê aquele leão lá morto, ainda fresco, havia talvez caído de uma árvore um cacho grande de mel sobre o corpo daquele leão, e o mel escorria. E Sansão ficou com vontade daquele mel, e ele foi lá, ele pega o favo de mel e ele coloca na sua boca. Talvez ele se lembrou naquele instante. O pai e a mãe falou para ele milhares de vezes: não toque em um corpo morto. Você é separado para Deus. Talvez naquele instante, na sua consciência, ou até mesmo antes de ele pegar aquele mel, ele se lembrou da palavra: eu não posso tocar num corpo morto, eu sou separado. Mas ele pegou. O que vai acontecer agora? Será que Deus vai trovejar do céu? Será que a terra vai tremer e se abrir um buraco e vai me engolir? Será que eu vou morrer? Ele pega aquele mel e põe na boca e sai andando e comendo. E sabe o que acontece? Nada acontece. Deus não brada do céu, a terra não se abre, ele não morre. Ele continua o seu caminho comendo aquele mel. E ele chega para o seu pai e para a sua mãe e dá o mel para eles. E eles continuam pelo caminho. E ele não fala nada. Ele esconde. Ele não fala que ele tinha pego aquele mel do corpo de um animal morto. Afinal, o pai e a mãe falou a vida inteira para ele que ele era um nazireu consagrado a Deus. Ele não deveria tocar em um animal morto. Por que é que eu vou falar para o meu pai e minha mãe? Eu vou expor a minha vida, o meu pecado. Eu vou manter escondido. Afinal de contas, eu não morri. Afinal de contas, não aconteceu nada. Deus não me castigou. Deus não fez nada. Segui a vida.
Quando ele chega na festa, uma grande festa lá, os filisteus faziam festas. Israel fazia festa, mas os filisteus faziam festas por semanas. No 7º dia, ele iria estar com a sua esposa, e muita bebida, e eles bebiam muito vinho, e muita bebida, e muito álcool. E ele está lá na festa, e o noivo tem que pagar a conta da festa, e eu tenho que fazer alguma coisa. Não tinha judeus na festa, só tinha filisteus. Os 30 separados lá para serem os padrinhos eram filisteus, amigos da noiva. E então ele resolve tentar levantar um dinheiro, e olha, vamos fazer um trato. Eu vou dar uma charada para vocês. Se vocês descobrirem, eu pago vocês com 30 vestes festivais, 30 vestes bonitas de roupa para vocês usarem, venderem. Se vocês não descobrirem, cada um de vocês me dão 30 vestes, e trato feito. Ele então falou: olha, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e vocês me falam que é isso daí, e aí eu dou para vocês roupas bonitas e ternos novos, e se vocês não falarem, ou se vocês falarem, eu pago vocês. E eles puseram a mão na cabeça, e passou o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, e bebida para cá, e bebida para lá, e não achavam. Eu, Edson, até mesmo acredito que no meio de tanta bebida, Sansão, o Espírito de Deus se apoderava dele, mas ele era um homem fraco, moralmente fraco, interiormente fraco, carnal. Era um homem carnal. Até agora você não vê uma vez Sansão orando, falando com Deus. Você pode frequentar a igreja a vida inteira, o Espírito Santo pode estar agindo na tua vida, e você ser fraco. Talvez ali naquela festa Sansão tenha quebrado, a Bíblia não diz, mas tanta gente bebendo, e tanta gente fazendo, deixa eu esconder do meu pai e da minha mãe aqui, experimentar. Não sei se ele bebeu ou não, mas pode ser que sim. E os filisteus apertaram a noiva dele, o pai da noiva, a noiva: olha, nós vamos matar você, nós vamos queimar você e sua casa, se você não descobrir o segredo. E ela chora para Sansão: Sansão, me fala, o que é isso daí? E ele então conta para ela, e aí os filisteus chegam para Sansão e falam para ele: olha, que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. Então Sansão fala um provérbio para ele: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, vocês não teriam descoberto o meu enigma. E ele sai dali, ele vai para a cidade de Astote, e ali ele mata 30 homens, e pega a roupa deles, e volta até lá, e entrega aquelas 30 vestes para aqueles homens, e furioso ele sai daquele lugar, e ele vai embora para a sua cidade, juntamente com os seus pais. Aquilo que era para ser uma festa, acaba de uma maneira, uma briga. Vai embora para casa. Passa-se alguns dias, a raiva passa, o nervosismo passa, e ele lembra do rosto da querida. Ele fala: eu vou para lá. Ele vai lá na floricultura e compra um baço de flores bonitas, e uma caixa de bombom. Não era isso, se fosse hoje seria isso, mas ele vai lá e pega um cabrito, que era naquela época. E ele resolve levar um cabrito para dar. E chega lá e bate na casa da mulher, e o sogro sai lá, toma um susto ao ver Sansão ali na porta. E Sansão fala: vim buscar minha esposa. Ele fala: olha, eu achei que você não queria mais ela, e eu entreguei ela para casar com outro, naquela festa, um dos 30 lá, casou com ela. Mas olha, eu tenho uma filha aqui mais nova, é mais bonita do que ela até. Mas Sansão já havia falado para o seu pai e para sua mãe: eu só me agrado desta. Sansão fica com muita raiva, e ele fala: olha, da outra vez eu fui culpado, mas desta vez eu sou inocente pelo que eu vou fazer com os filisteus. E ele então sai daquele lugar, ele vai, talvez ele faz um aprisco lá, e ele pega raposas,
e ele entra naquele aprisco com 300 raposas, e ele pega de duas em duas e amarra o rabo delas, e coloca uma tocha acesa entre o rabo e amarra o rabo das duas, e solta de duas em duas, que saem desesperadas com fogo pegando e no seu pelo, e uma correndo querendo puxar para um lado e a outra para o lado, e ele solta aquelas 300 raposas no arraial, nas plantações dos filisteus, e o fogo, aquele fogaréu por quilômetros e quilômetros de trigo, na época da colheita de trigo e cevada, e as coisas queimando, e os filisteus apavorados, fugindo, e eles com raiva: quem é que fez isso daí? E alguém fala: foi Sansão, porque o sogro dele entregou a esposa dele para o outro homem. Então os filisteus vão lá e tacam fogo na casa e matam o sogro de Sansão e a noiva dele, ou a esposa dele. Sansão foge, se esconde numa caverna na fenda da rocha de Etã. A Bíblia diz que os filisteus se subiram e se acampam contra Judá e estenderam-se por lei. 15.000 soldados filisteus invadem a terra de Judá para prender a um homem. Eles não se importavam com os judeus, porque os judeus estavam acomodados na sua vidinha. Se eles precisavam amolar o seu machado, eles levavam lá para os filisteus. Os filisteus, eles amolam o nosso machado, os filisteus amolam nossas enxadas, os filisteus arrumam isto, os filisteus arrumam aquilo. E os filisteus não iriam matar os judeus, mas os filisteus foram para falar com os judeus lá da tribo de Judá, e nós queremos Sansão. E os da tribo de Judá falaram: olha, vocês não precisam vir não para a nossa terra, mas nós vamos lá, nós vamos falar com Sansão. Então 3.000 da tribo de Judá subiram até a fenda da rocha de Etã e falaram para Sansão: Sansão, os filisteus estão lá embaixo, são 15.000 soldados, eles vão cortar nossa cabeça, eles querem pegar a você e prender a você. E Sansão fala para eles: olha, eu vejo o coração de Sansão, o desejo de proteger o seu povo, porque ele fala: olha, faz o seguinte, vocês só me prometem que vocês não vão me matar, mas vocês podem me amarrar e me entregar para eles. Nenhum judeu teve compaixão. Ninguém pensou: vamos proteger Sansão. Ninguém pensou: vamos lutar, Sansão nos lidere para a guerra. Não, abandonaram a Sansão. Amarraram a Sansão e desceram até onde os filisteus estavam. Sansão deve ter falado para eles: olha, vocês me deixam amarrado aqui e fiquem longe, podem ir embora. A Bíblia diz que quando os filisteus viram a Sansão amarrado, eles gritaram de júbilo e pensaram: pegamos o nosso inimigo. Eu imagino a correria dos soldados com espadas nas mãos para vamos ver quem primeiro coloca a mão nele, ou quem primeiro corta a cabeça dele, ou quem primeiro enfia a espada no coração dele. Vai chegar na terra, na cidade, como um super-herói: eu matei a Sansão. E de repente todos eles começam a correr em direção a Sansão, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão novamente, e de repente aquelas cordas se transformaram em fios, quebraram. Sansão está desarmado e ele olha de um lado para o outro, e ali está um jumento, um animal morto que ele não pode tocar, mas ele já tocou em outro. Ele pega a queixada daquele jumento que está fresca ainda, a mandíbula, os ossos grandes. E quando o primeiro soldado chega perto dele, ele dá uma ossada e dá uma pancada em um, pancada em outro, pancada em outro, pancada em outro, pancada em outro, e outro, e outro, e outro. E aqueles milhares de soldados assustados fogem, e 1.000 soldados ficam mortos naquele campo, naquele dia. Talvez o osso até grudado na mão de Sansão. Sansão está exausto. Pela primeira vez ele ora aqui na Bíblia. Ele fala: Senhor, eu vou morrer de sede. E Deus, na sua misericórdia, faz com que uma
pedra sai uma fonte de água. E Sansão bebe da água, se anima. E a Bíblia diz que por 20 anos ele julgou a Israel. Talvez os judeus viram que Sansão estava disposto a morrer por eles. Talvez o respeitaram. Eu não sei quanto tempo se passou entre o capítulo 15 e o capítulo 16, mas é aquilo que eu falei, tem coisas na vida das pessoas, eu vi isto ao longo do tempo, de que tem coisas na vida de todo mundo que precisam ser tratadas, e que se não for tratadas, pode o tempo passar. Se você não vencer algumas coisas na sua vida que você precisa vencer, o tempo pode passar, mas aquela área da tua vida um dia vai voltar para querer cobrar de você. E o diabo não tem pressa. O diabo espera. O diabo pode esperar 10 anos, 12 anos, 15 anos. O que o diabo quer é acabar com a tua vida de alguma maneira. Pode ser o ano que vem, ou pode ser daqui a 15, 20 anos. Sansão foi até Gaza, cidade dos filisteus. Talvez os filisteus até já esqueceram que eu matei 1000. Ele vai até a cidade de Gaza, uma das principais cidades dos filisteus. Ele está andando lá pela cidade, observando as coisas, e novamente aparece aquela palavra lá, viu. Ele viu uma prostituta. Talvez ele tenha ido a Gaza para comprar alguma coisa, uma peça dos filisteus, mas ele estava no lugar errado. Sansão, o que você está fazendo na terra do inimigo? O que você está fazendo neste lugar que você não deveria estar? Quando ele entrou na vinha que ele não deveria estar, ele cometeu um pecado. Ele vê uma prostituta e se deita com ela naquela noite. E os homens de Gaza veem ali uma oportunidade de prender a Sansão, porque de repente a notícia se espalha. Você viu quem está aqui na cidade, quem que entrou na casa da prostituta? Sansão entrou lá. É mesmo, Sansão está lá. Os homens da cidade se reúnem, vamos trancar a cidade, vamos chamar o exército, o nosso Deus Dagom entregou a Sansão nas nossas mãos. E eles fecham a porta da cidade naquela noite. A cidade com muros altos, não tem como fugir desse lugar, mas a Bíblia diz que Sansão se levanta próximo da meia-noite, e ele vê que a porta da cidade está fechada, e ele percebe que ele está num alçapão, numa armadilha, e ele percebe que ele vai estar preso. Mas Sansão é Sansão, eu sou invencível, eu sou forte. E então ele chega na porta principal da cidade, uma porta que era feita para resistir ao ataque de cavalos que vinham com toras de madeira para invadir a cidade. Se um exército inimigo quisesse invadir a cidade, a porta era para resistir àquela força dos animais batendo e do boi batendo na porta para derrubá-la. Ela era feita de madeira forte, de bronze, alta, pesada, pesando centenas de quilos. É indestrutível. Mas Sansão chega e vê que não tem por onde sair. E ele então pega embaixo talvez daquela porta e força, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre ele. Ele faz força, e ele arranca aquela porta do chão com seus eixos, suas trancas. Se você faz um feito deste, você joga a porta e foge. Mas não Sansão. Eu sou forte. Eu vou humilhar esses caras. Ele dobra talvez as lâminas daquela porta, as duas, coloca aquela porta pesando muito peso sobre o ombro. Tem um monte na frente da cidade que eu posso ver daqui o cume dele. Daqui até lá são uns 40 quilômetros. Vocês quiseram me prender? Vão buscar a porta de vocês lá em cima. E ele caminha talvez 40 quilômetros com aquela porta nas costas, e quando chega lá em cima, joga a porta lá e vai embora para casa. Sansão é invencível. Quem que pode pegar um homem destes? Com certeza a notícia se espalha. Olha o que Sansão fez.
Mas a Bíblia diz que ele está passando pelo vale de Soreque, que era um vale próximo ali onde ele morava. E ele se apaixona por uma mulher novamente. Na vida de Sansão, na história de Sansão, aparecem 4 mulheres. Uma só foi boa, que foi a sua mãe. As outras mulheres que ele se envolveu foram as piores mulheres, que não queriam o seu bem. Ele se afeiçoa com aquela mulher chamada Dalila, que morava ali naquele vale. Com certeza Dalila era muito bonita, porque Sansão ele era atraído pela aparência. O que importava para Sansão era o exterior, não era o que tinha dentro, não era o caráter, não era quem era. Então aquela mulher, ela era linda, ela era comunicativa, amiga de todo mundo. Sansão olha para ela, no coração dele era carnal. Sansão era um homem carnal por dentro, é esta que eu quero. E então ele vai lá e ele entra na casa de Dalila, e ele deveria ter uma boa aparência. Ele conquista Dalila com a sua fala e a sua força. Ele era admirado, todos o admiravam, até o inimigo falava de Sansão. E então ele entra na casa de Dalila e ele começa a dormir com ela. Ele não pensa que ele é separado para Deus. Ele vai lá dormir com a mulher, já tinha dormido com a prostituta, ele vai dormir agora com Dalila. E ali na casa de Dalila ele está lá, e os filisteus falam para ela: olha, nós queremos a vida dele, nós precisamos descobrir qual que é o segredo da força dele. O que acontece? Não é natural, não é normal isso daí. Se você descobrir, nós vamos dar a você um dinheiro que equivale a mais de 500 anos de trabalho de um homem. Você nunca mais vai precisar fazer nada na vida, nem seus filhos, nem seus netos. Ela falou: é muito dinheiro. Agradeceu a Dagon. Dagon foi bom comigo. Colocou, não vou falar o nome, na minha cama. Dagon é bom. E então ela faz o que às vezes uma mulher pode fazer. Ela chora. E fala para Sansão: você não me ama. Como assim não te amo? Sansão, senta aqui, nós precisamos conversar. Eu faço tudo para você. Eu não tenho segredo nenhum para você. Você tem segredo? Não, querida, olha, eu amo você. Não, você não me ama. Por quê? Já que a gente está morando juntos, não pode ter segredo entre nós. Olha, o que você faz para ter essa força? Você está aqui, só come pudim? E é forte desse jeito? Alguma coisa tem. Ele fala para ela, na verdade, olha, se pegarem tendões frescos, novos, me amarrar, eu me torno um homem como todos os homens. Talvez passaram-se alguns dias, e ela então de madrugada contrata com os filisteus que ficam escondidos dentro da casa, e eles vão dormir, e na madrugada ela amarra Sansão com os tendões, e grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E de repente Sansão acorda, pum, estoura tudo. Os filisteus, dão no pé. E ela chora e fala para ele: você me enganou, você não me ama. Porque se você me amasse, você não zombava de mim. Isso não é jeito de você fazer as coisas, Sansão. Sansão, me fala, o que acontece? Você me ama, você mora comigo, você tem que falar tudo. E a gente sabe que tem que falar, não tem que ter nada escondido. Sansão fala novamente para ela: olha, na verdade é o seguinte, se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, não tem como eu escapar. Passaram-se alguns dias e eles estão dormindo, e ela amarra Sansão com cordas novas que nunca foram usadas, dá uns nós mais fortes que ela poderia dar.
E ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E Sansão se levanta num salto, e aquelas cordas, como se fossem fios, se rompem e caem no chão. E os filisteus fogem. E ela chora de novo. Sansão, você me enganou de novo. Você não pode me enganar, eu te amo. Prova que você me ama. Sansão fala para ela: olha, na verdade, você vê, está chegando perto. O diabo, ele é insistente, está chegando perto. Na verdade, se você pegar uma teia, tecer minhas tranças, colocar pinos, coloque 7 pinos sobre ela e amarrar, eu me torno como um homem comum. Passaram-se alguns dias, e ela vai lá com uma teia e coloca no cabelo de Sansão de madrugada, e coloca uns pinos no cabelo dele, e então ela grita: os filisteus vêm sobre ti. E Sansão acorda. Se ele olhasse no espelho, o cabelo dele todo armado, cheio de pino, ele passa a mão na cabeça, arranca aquilo tudo no chão. Quem que colocou esse treco na minha cabeça aqui? E joga no chão. E os filisteus fogem. E a Bíblia diz que ela então chora, fica triste, e insiste dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia: você não me ama. E Sansão, chega um momento que ele está tão cansado dessa história, que ele chega e fala para ela: olha, senta aqui, então nós vamos ter uma conversa, eu vou contar sobre a minha vida para você. E ele então começa a contar para Dalila, e ele fala para ela: sabe qual que é o segredo? É que eu sou nazireu, eu sou separado ao Deus de Israel, ao Senhor que fez o mar vermelho se abrir. Antes de eu nascer, um anjo do Senhor apareceu à minha mãe e falou que eu seria nazireu desde o ventre da minha mãe. Sou separado para Deus. Sabe, eu não era para tocar em corpo de morto, nem beber bebida forte. E o sinal deste meu chamado, do meu ministério, é o meu cabelo. Eu nunca cortei o meu cabelo. Como assim, Sansão? Você nunca cortou o cabelo? Nunca cortei o meu cabelo. Era o meu voto. Este é o meu voto. A Bíblia diz que ela percebeu que Sansão abriu todo o coração para ela. Ela falou para os filisteus: olha, mais uma vez, eu tenho certeza que ele falou a verdade agora. E na madrugada, alguém rapa a cabeça de Sansão, e ela novamente grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão se levanta como das outras vezes, e não há nada o amarrando, mas ele põe a mão na sua cabeça, e ele está careca. Algo aconteceu com o seu corpo. Ele não se sente forte. Parece que estou fraco. Os filisteus pulam sobre ele, talvez ainda um pouco com medo, intimidado, mas Sansão está tão impactado com aquilo que está acontecendo com ele, e o agarram, e vem que ele cai no chão, e caem por cima dele. Talvez a última coisa que ele vê nesta vida é aqueles homens todos agarrando ele, e alguém dando um pacote de dinheiro para Dalila. Porque depois daquilo ele não vê mais nada. Que um dos soldados arranca a sua faca e ele no chão e enfia no seu olho. E o sangue explode para fora. E enfia a faca no outro olho também. E nunca mais Sansão vai enxergar coisa alguma. O pegam e o amarram com correntes. E ele, sendo espancado, é levado para a cidade da prostituta, é levado para a cidade de Gate. E ali ele fica empurrando o moinho como um escravo, como um animal. Ao invés de colocarem um jumento para fazer aquilo, colocam o herói de Israel,
amarrado, e ali Sansão, sem enxergar e sem saber se é dia e noite ou noite, ele faz aquele trabalho o tempo todo girando aquele moinho como um animal. Ele não enxerga mais, ele perdeu a sua vista. Sabe por quê? Porque o pecado é enganoso, meu amado. O pecado, ele aparenta ser doce como mel, ele aparenta ser atrativo, porque o diabo, ele usa coisas atrativas para prender as pessoas, amarrar as pessoas e cegar as pessoas. O preço é extremamente alto, que na hora não se percebe, na hora do mel não se percebe, na hora do prazer momentâneo. Sansão não pensou nisto, mas o diabo estava lá, como uma serpente, dando as suas voltas, procurando uma ocasião para destruir a sua vida. Ele é especial, ele é diferente. O diabo ouviu, quando o anjo falou com aquela mulher: ele vai ser consagrado desde o ventre, ele vai libertar a Israel. O diabo pensou: eu preciso pegar esse cara, preciso acabar com a vida dele. Eu odeio Israel. Sansão, sem perceber, passo a passo, foi cavando a sua tragédia. E agora a sua vida se limitava, os seus dias, a viver como escravo. Pior do que a dor de ter os seus olhos furados, era a dor de se ver traído por uma mulher que ele confiou, por alguém que ele confiou. Sabe aquela pessoa que é impossível te trair? O vazio dentro do seu coração, Deus se foi, acabou o voto, não tem mais nada. Eu não vou ser mais o que Deus queria que eu fosse. Tem momentos da vida que tem coisas na vida que não tem como voltar mais atrás. A vida chegou no fim. Tem consequências. Não vai enxergar nunca mais na vida. A dor no coração. A lembrança do seu pai e da sua mãe, que tantas vezes falaram com ele: filho, nós amamos você. Você é um homem de Deus. Você é um nazireu consagrado. Você foi separado antes da mamãe ter você. Lá na barriga da mamãe, você foi consagrado para ser um homem de Deus e libertar a Israel. Aí resolveram dar uma festa para comemorar não só a derrota de Sansão, mas a vitória de Dagom, o seu Deus. O nosso Deus é maior do que o Deus de Israel. Todos os príncipes dos filisteus vêm, e eles pegam o maior lugar, o anfiteatro maior, o templo de Dagom, 3.000 pessoas na arquibancada, e lá eles bebem, festejam ao seu Deus e riem de Sansão. Na verdade, a cereja do bolo era trazer Sansão, mas olha, não se preocupem com o soldado, Sansão é um zero, é um lixo. Sansão não é nada, basta uma criança, pega no braço dele, leva ele para lá e para cá, ele é o bobo da corte, não serve para nada, é um tolo. Uma mulher o enganou, um tolo. Falou que Deus estava com ele, cadê Deus agora? Já foi, Deus se esqueceu. Mas Deus é tão misericordioso que Deus não se esquece. A Bíblia diz que aquilo que Deus prometeu para nós, Ele prometeu para nós. Ele não se arrependeu de ter escolhido a Sansão. A Bíblia fala um versículo que
Chama atenção porque é uma coisa tão natural que para a gente poderia ser tão natural, mas a Bíblia diz no versículo 22 do capítulo 16 que o cabelo da sua cabeça logo após ser rapado começou a crescer de novo. Mas é óbvio que se rapar a minha cabeça, no dia seguinte meu cabelo começa a crescer de novo. Mas Deus queria dar uma mensagem ao colocar isso daqui. Queria falar que há esperança. Que você perdeu o teu cabelo, mas ele pode voltar a crescer. E te lembrar que Deus é bom. Que Deus não abandonou você. Que você às vezes fracassou na vida e que não foi culpa do Senhor. Foi escolhas erradas que você fez. Mas Deus está disposto a dar uma chance para você. Levam a Sansão para o templo para que ele entretesse as pessoas. Talvez o menino empurrava ele de um lado para o outro. E ele se encosta numa das colunas da casa. Pergunta ao menino, que coluna é essa? Essa coluna principal, grossa. 2 colunas principais onde a casa estava construída, o telhado da casa. Aquelas 2 colunas sustentavam a casa. Sansão chega naquele lugar para descansar e se encosta ali. E é a segunda vez na Bíblia que mostra Sansão orando. E ele então ora ao Senhor. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim só mais uma vez. Uma vez, Senhor. Lembra-te de mim. Eu digo para você, meu amado, que se você um dia ouviu o Evangelho, se você um dia teve um contato com esse Deus poderoso, é difícil a gente ir para o inferno. É difícil. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai se lembrar você. Com certeza o Espírito Santo estava trabalhando na consciência de Sansão, lembrando das palavras da sua mãe, lembrando das histórias de Israel, lembrando do Deus que livrou o seu povo, lembrando de um Deus que ama, de um Deus de misericórdia, que tantas vezes perdoou. Como o ladrão da cruz falou para Jesus no último fôlego da vida: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus, virando-se para ele, não acusou, não falou: mas você é um ladrão. Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque Deus ama. Deus amou tanto o mundo, amou tanto você de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa se você jogou metade da tua vida fora, Deus continua amando você, querendo trazer você de volta para o centro da sua vontade perfeita, boa e agradável que Ele tem para a sua vida, meu amado. Se você está vivo, está enxergando, está respirando, Deus ainda tem planos maravilhosos para a sua vida, e você precisa crer nisto, meu querido. Você precisa crer nisto. Sansão ora, a última oração que ele faz na sua vida: Senhor, lembra-te de mim mais esta vez. Como das outras vezes, o Espírito Santo vem sobre ele. E ele começa a sentir um fogo nos seus braços. Sabe quando o Espírito Santo vem sobre você? Você quer correr, você quer pular, você quer gritar. É um fogo dentro da gente. Sansão sentiu seus braços fortes. Se inclina com força. Suas últimas palavras foram: morra eu com os filisteus. Ele não estava dizendo: eu estou cansado de viver, eu vou me suicidar. Não. Ele estava dizendo: eu estou disposto, se for para alcançar a vitória, e se for para libertar a Israel, eu estou disposto a dar a minha vida. Eu posso morrer com eles. Se Sansão tivesse falado isto 20 anos atrás. Se Sansão tivesse falado para o Senhor, quando ele viu a prostituta: Senhor, eis aqui a minha vida, eu dou a minha vida, eu estou disposto a morrer para obedecer ao Senhor. Mas a Bíblia diz que
Quando a casa caiu e as pessoas todas morreram, mais foram as pessoas que morreram na morte de Sansão do que ele matou durante a sua vida toda. Sansão era para ser talvez um dos principais homens de Israel. O próprio Deus desceu. O próprio Deus anunciou. O próprio Deus falou. Ele vai ser consagrado desde o ventre da mãe. Ele cresceu ouvindo isto. Você vai começar a libertar a Israel. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Você vai construir uma família feliz. Deus vai usar você para pregar a palavra. Mas no meio do caminho houveram tropeços. Para Sansão não tinha mais jeito, não tinha mais volta. Para Sansão ele chegou num momento que era irreversível. Ele deve ter morrido com aproximadamente 40 anos. Talvez não fosse isso que Deus queria. Com certeza não era isso que Deus queria. Sabe, querido, eu vejo o seguinte. Nós não sabemos quando nós vamos morrer. Você está aqui hoje me ouvindo, você está ouvindo talvez pela internet, você tem planos, você tem sonhos. Talvez você já errou na sua vida e talvez você já tenha pensado na sua vida: eu perdi o que Deus tinha para a minha vida. Mas você está vivo, você está enxergando, você está respirando, você tem a Bíblia na sua mão, você pode dobrar os seus joelhos, você pode orar, você pode consagrar a tua vida, você pode começar de novo. Deus está dando uma chance para você. A gente não sabe. Quem sabe você vai viver mais 40 anos pela frente. Talvez você tenha 70 anos. Você está pensando: eu estou no final da minha vida. Mas Deus escreveu no livrinho dele que você vai morrer com 98 anos. Então você tem mais 28 anos pela frente para sacudir esta terra para Deus, meu amado, e para ser um homem de Deus nesta terra. Você não sabe. Você não sabe. Você pode morrer hoje, mas você pode viver mais 40 anos. O que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou continuar no caminho de Sansão? Eu vou continuar sendo enganado para que a minha vida termine lá e eu termine em remorsos? Como eu vou viver? Talvez você tenha errado. Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o teu erro, reconhecer os pontos de fraqueza na tua vida e se determinar: eu vou tratar destas coisas. E se for preciso, peça ajuda para outros irmãos para tratar daquela área, para que o diabo não enrole você naquela área. Se a mulher, ajeite as coisas e fuja daquilo que não é bom para você. Se alguém do teu escritório, fuja daquilo, fuja daquele rapaz, fuja daquela moça, fuja daqueles amigos que querem levar você para um lugar que não deve, fuja das pessoas que acabam levando você ao pecado. Decida-se. Você precisa decidir na tua vida: eu vou fugir daquilo. Paulo fala para Timóteo: fugir das paixões da mocidade. Fala para os coríntios: fugir da prostituição. Foge. Tem coisas que você precisa fugir, meu amado, para você vencer. Passa longe. Determina na tua vida. Seja paciente. Não vai ser de um segundo para outro que todas as coisas na sua vida vão ser restauradas. Aquilo que você perdeu pode demorar 1 ano, 2 anos para ser restaurado, mas faça o que é certo. Faça o que é certo. Decida-se fazer o que é certo. Decida-se fazer o que Deus quer que você faça. Pode demorar 6 meses. Espere, tenha paciência, meu amado. É mais difícil o tempo da restauração. Quando a gente perde alguma coisa, pode demorar mais. Mas tenha paciência. Deus é bom e misericordioso. Ele não vai abandonar você. Ele vai dar de volta aquilo que o diabo roubou da sua vida. Espera. Não chegou em 2 meses? Espera. Não era prostituta? Cuidado, não vai se envolver com Dalila achando que é. Espera. Espera alguém de Deus. Espera alguém que te aproxime de Deus.
Se ande com amigos que te aproximem de Deus. Ande com pessoas que amam e são apaixonadas pelo Senhor. Separe tempo da sua vida para ler a Bíblia e orar e buscar a Deus. E Deus vai falar com você. E o Espírito Santo vai encher a sua vida. E Deus vai avivar a sua vida, incendiar o teu coração de sonhos novamente, meu amado. Se não é fácil, se junte com gente que faz isto. Pastor, eu não tenho força. Então se junte com gente que faz isto. Vá nas viagens missionárias. Deixe teu coração arder por almas. Vai para as reuniões de oração. Deixe o Espírito Santo encher a tua vida. Faça algo. Se você não fizer algo, o diabo está preparando um laço para a tua vida lá na frente. Então acorda, meu amado. Acorda enquanto tem tempo. Confie. Pela graça de Deus e pelo favor de Deus, Ele vai fazer de novo. A glória da segunda casa pode ser maior do que a glória da primeira casa. O templo que foi destruído uma vez, Deus pode ajudar e reconstruir, e a glória ser maior ainda. Aquilo que Deus vai fazer ser maior ainda. Aquilo que Deus vai começar na sua vida ser maior ainda do que tudo aquilo que você já experimentou na sua vida. Deus pode dar em você muito mais, muito mais, muito mais do que você possa imaginar ou acreditar ou pensar. Deus vai deixar você abobado com as coisas maravilhosas que Ele quer fazer na sua vida, meu amado. Basta você obedecer ao Senhor, basta você crer na sua palavra, basta você obedecer a Deus com todo o teu coração, e você vai ver, faça a prova de Deus, que Deus vai abençoar você e vai fazer algo na sua vida que você nunca imaginou que poderia fazer. Depende de você. Porque eu quero que os meus últimos dias sejam melhores do que os primeiros. Eu quero terminar melhor. Realmente, os nossos melhores dias sempre estão à nossa frente. O diabo quer falar para você que não. Não acredite nele. Ele é o pai da mentira. Ele mente a vida toda. Creia. Eu errei na minha vida, eu fiz coisas que não devia, pastor. Eu perdi tantas coisas, eu perdi sonhos, eu perdi esperança, perdi família, perdi amigos, perdi filhos, perdi pai, perdi mãe, perdi esposa, perdi marido. Deus é tão bom e tão misericordioso, que Ele escreve uma nova história para você. Não depende dele, Ele quer sempre fazer. Depende de você. Depende de cada um de nós. Depende de mim. Te quero mais do que meu conforto. Te quero mais do que meus desejos. Espírito Santo, és precioso pra mim. Te quero mais do que sucesso. Te quero mais do que meus sonhos. Espírito Santo, és precioso pra mim.
Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro.